Eu saí para jantar hoje aqui. Para quem não sabe, Glasgow é uma das maiores cidades, né, do Reino Unido. Eu saí para jantar hoje aqui e, para começar, eu estava num táxi e o taxista estava, né, com lágrima nos olhos, ouvindo, né, a transmissão da BBC. Eu fui da minha casa até o centro da cidade com basicamente ouvindo a notícia da BBC sobre o falecimento da Rainha Elizabeth e o hino tocando atrás. E apesar de tocar o hino, né, que é o God Save the Queen, né, o famoso hino, eles já começaram a falar, né, Deus salve o rei, falando, né, do ex-príncipe Charles, atual, né, rei Charles, né, como eles já estão chamando, como a BBC já está chamando aqui. Todo esse acontecimento pegou todo mundo muito de surpresa. Assim, você fala, ai, mas como é que você pegou de surpresa com a rainha com 96 anos? Ninguém sabia. Foi hoje que começaram, que a mídia começou, que anunciou, né, que a rainha estava doente, que a rainha tinha chamado a família, etc. Porque ela estava passando férias aqui na Escócia, inclusive, na residência dela de Balmoral, que fica no norte, né, da Escócia, em Aberdeenshire. Inclusive, a família dela voou para cá, né? Eles vieram para cá de avião, etc., para, né, se despedir, para tentar dar um tchau, assim, para a monarca, né, mais longínqua, né, da que teve mais tempo no poder de Mais toda, longeva, né, né? toda a monarquia britânica. Então, assim, tá sendo, né, ainda muito estranho, porque ao mesmo tempo que você tem essas pessoas como esse taxista, você tem outras pessoas, como eu vi no centro de Glasgow, eu fui depois em um pub irlandês, e você tinha pessoas brindando, comemorando a morte da rainha, lembrando que desde a coroação dela, o Reino Unido se envolveu em 25 guerras coloniais, né, desde sua coroação, que foram desde guerras, né, contra a África até momentos por exemplo, invasão do Afeganistão, você teve a Operação no Iraque, você teve a Guerra das Malvinas, né, na Argentina. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente aqui tem levantado, né, essa bola, falado, e agora, o que será que vai acontecer, etc. E aqui na Escócia, todo mundo sabe, né, a Escócia tem um governo nacionalista, a Escócia tem um governo, né, independentista que está buscando, né, sua independência, tem inclusive um referendo da independência agendado para outubro de 2023 e já saiu na mídia daqui, segundo, né, dizem que antes de morrer a rainha falou: eu quero que mantenham o Reino Unido unido, não separem o Reino Unido. Então, assim, muita gente, né, olhou e falou, sabe do que mais, né, meio que já foi tarde, né, a cabeça, assim, das pessoas falando assim, porque é, é, foram vários escândalos, né, a gente não está falando nem somente dessas guerras coloniais, mas a gente está falando do abuso de poder, a gente está falando mais recentemente do escândalo envolvendo, né, o príncipe Andrew, que está envolvido com aquela questão do Jeff Epstein, com a Ghislaine Maxwell, com tráfico, né, de menores de idade para exploração sexual, no qual ela, né, a Elizabeth II, usou dinheiro, muito dinheiro, para pagar, né, um cala-boca, vamos dizer assim, para uma das vítimas do filho dela. Então, assim, foram vários, né, escândalos envolvendo, né, a monarquia britânica. Por mais que a gente já esteja falando, né, das pessoas aqui, o rei Charles, etc., ele não vai ter o mesmo poder que ela teve, ele não tem o mesmo carisma que ela teve, porque principalmente, inclusive, dentro, né, desse universo que para mim é muito estranho, mas é o universo monarquista,
ele não é uma pessoa querida por conta de tudo que aconteceu com a Lady Di, né, que foi esposa dele, que foi traída, etc, e que era uma pessoa de fato querida. E outra, eu acho que a gente está vivendo um outro momento, inclusive essas pessoas que acreditam na monarquia, elas não acreditam que o Charles tem essa capacidade de manter esse legado antigo, colonial, ultrapassado, que ela conseguiu durante todos esses anos. A única coisa que a gente pode desejar nesse momento, né, é que os países, né, que foram vítimas, né, de todas essas atrocidades que ela ajudou a perpetuar através da coroa britânica, consigam se reerguer e se libertar dela, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante, porque por mais que muita gente fale, ela é só figura, chefe do Estado, etc., ela ainda tem muito poder, ela ainda, a Casa Real ainda pega muito dinheiro do público, a Casa Real ainda tem muito poder nas suas colônias, então acho que isso é o mais importante. Tanto é, a gente não pode esquecer que antes, né, esse ano teve o jubileu da rainha, né, que comemorou, né, os 70 anos da coroação dela, etc. A tour, né, que a família real fez no Caribe e o quanto de rechaço eles sofreram lá, né? De você ter vários países caribenhos protestando a presença, né, da família real, falando, escuta, a gente está aqui porque nossos antepassados foram escravizados por vocês. Vocês nos roubaram, vocês nos escravizaram, vocês nos mataram, vocês nos exploraram, e agora vocês querem que a gente bata palma? A gente não vai bater palma. Vocês são criminosos. Então eles tiveram, né, que até encurtar aquela tour que eles estavam fazendo, né, pelos países do Commonwealth, no Caribe, por conta da quantidade de protestos. Então eu acho que a gente está começando a viver uma nova era de justamente, né, esse fim desse suposto saudosismo ao Império Britânico acontecer.